Glória a Jesus. Vamos ler mais um texto. Inclusive eu já li esse texto com vocês, mas agora eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Versículo 9. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Amém? Esses versículos que eu li, de 1 Timóteo, capítulo 3, eu li do versículo 6 até o versículo de número 9. No texto que eu postei para vocês, do nosso estudo de líderes de excelência, nós postamos 1 Timóteo 3, do 1 ao 15. Isso quer dizer que vocês podem ler direitinho, passo a passo, e pede o Espírito Santo para ajudar você a compreender os versículos e assim melhorar cada dia sendo um líder de excelência. E eu quero dizer para vocês, assim como nós já postamos para vocês, sobre nós sermos líderes de excelência aprendendo a navegar. Por que aprendendo a navegar? Porque nós aprendemos lá atrás que ser líder é como um piloto de um barco que sai desviando dos obstáculos, que sai desviando dos bancos de areia para melhor conduzir a sua embarcação e levar em segurança tanto você, o barco e todos aqueles que estão navegando com você. Isso é um líder. Então, esse líder é esse timoneiro que leva o barco com cuidado, sabendo para a direção que ele está levando esse barco. Então, nós vamos aprender aqui quais são os rumos dessa liderança para navegar e navegar bem. O líder, aí eu começo dizendo para você que o líder não deve ser apenas, o líder não pode ser apenas, ou deve apenas saber onde está indo. Ele não deve apenas saber para onde está indo. Também, isso é um pensamento, deixa eu ler direito aqui, isso é um pensamento de John Maxwell. Ele vai dizer assim, o líder não apenas sabe onde está indo, também sabe como chegar lá. Então isso é um pensamento de John Maxwell, que o líder não deve apenas saber para onde ele está indo, mas como ele deve chegar lá. Então isso dá uma ideia de que você está governando, ou melhor, você está pilotando bem o barco, você está navegando bem o barco. Então esses são os rumos dessa liderança. Naturalmente, o líder torna-se eficiente depois de aprender a conduzir o seu barco, independentemente das qualidades inatas que possa ter. Aí veja bem, o líder precisa canalizar corretamente essas qualidades e o caminho para isso é o aprendizado contínuo. Então, você não é líder e você cruza os braços. Parei, já sou líder, já fui nomeado, já fui consagrado, sou líder, estou nessa função, sou líder disso, sou líder daquilo, e você para. Na verdade, o líder de excelência, ele todo dia ele aprende. Você aprende de manhã, aprende de meio-dia, aprende de tarde, aprende de noite. O líder está aprendendo continuamente. Ele não pode parar de aprender, porque no momento que ele parar de aprender, ele se defasa e aí ele pode começar a fazer algumas coisas erradas que não caracterizam um líder com êxito.
Os requisitos de uma liderança cristã. Quais são os requisitos? Então nós vamos ver aqui. A igreja é constituída de quê? De seriedade na preparação de seus líderes. Então a igreja, ela é constituída de seriedade na constituição dos seus líderes. Então a igreja precisa ensinar os seus líderes para melhor eles servirem na obra de Deus. Aí veja bem, alguns especialistas ensinam que se alguém quer liderar, ele precisa aprender. Você quer liderar? Você precisa aprender para liderar. Se pretende continuar liderando, não pode parar de aprender. Então é assim, ó. Se alguém deseja liderar, ele precisa aprender para liderar, porque assim como nós vemos a palavra inata ou inatos, significa alguém que não nasceu sabendo. Você não é líder por naturalidade, você não é líder porque você nasceu líder. Você precisa se formar como líder. Aí não pode confundir chamado com liderança. Você foi chamado, mas o fato de você ser chamado, você tem que aprender a liderar. Você tem que aprimorar, você tem que ler bons livros, você precisa fazer pesquisas, precisam se espelhar em outros líderes que estão se dando bem, líderes que estão navegando, que estão fazendo as coisas acontecerem. Então aquelas pessoas que as coisas estão acontecendo para ele, você deve espelhá-los e almejar que você também consiga fazer igual ou melhor. Então, no ministério cristão há uma tendência, escute isso é muito sério, no ministério cristão há uma tendência de um relaxamento. O que é relaxamento? Eu já fui chamado, eu já sou líder, agora eu leio a Bíblia, faço uma oração e prego alguma coisa. Preguei um versículo, tal, o povo deu glória a Deus, amém, e pronto. Não, isso não. Você tem que fazer o contrário disso. O relaxamento não. Porque nós precisamos continuar crescendo e aprendendo continuamente, como eu falei outrora. Aprendizado e aprimoramento é algo que o líder precisa desejar. Igual você toma água, igual você come todos os dias. Aprimorar. Eu não sabia disso, agora eu estou sabendo. Aí todo dia você faz uma pesquisa nova, um aprendizado novo. Todas as vezes que eu vou pregar, ou todas as vezes que eu me organizo para pregar, eu tenho o interesse de buscar alguma coisa nova, uma informação que faz as pessoas desejarem aprender, para eles ficarem fitos naquilo que eu vou falar lá mais para frente. Eu preciso chamar a atenção deles. E esse chamar a atenção precisa ser chamado com coisas novas, com coisas que faz ele ficar olhando na cadeira, com os olhos fitos no que vem a seguir após uma introdução, após a leitura do texto. Você lê um texto aí, você terminou de ler o texto, aquela pessoa vai falar, deixa eu ver o que ele vai falar dentro desse texto. Então, isso é chamar a atenção de quem vai ouvir você. Isso é aprendizado e aprimoramento. Nós precisamos disso. Alguns, depois de receber o título de uma função dentro da igreja, não mais se dedicam para melhorar. Ele não mais se dedica para melhorar aquilo que fazem e acabam tornando-se obreiros inaptos. Quer dizer, aqui já tem uma ideia. Eles não estão capacitados para fazer porque eles pararam. Eles não querem. Tipo assim, eu não quero fazer isso. Aí quando aquele obreiro não quer, aí ele não cresce. Ele não deslancha porque ele parou no tempo. Na obra de Deus. Portanto, saber navegar requer um piloto. Na obra de Deus, o saber navegar é mais do que o piloto saber pilotar simplesmente. É preciso ter a capacidade de conhecer as águas. Aquilo que nós falamos anteriormente. A liderança cristã
não basta conhecimento técnico ou conhecimentos técnicos sobre liderança. É preciso ter responsabilidade para perceber os obstáculos e saber como se desviar deles. O pastor precisa saber muito mais do que apenas pregar. Precisa saber pastorear o rebanho, que é o rebanho de Deus. Então, não basta apenas ser chamado de pastor ou ser pastor. Precisa se doar, pastorear, se colocar para fazer o melhor para Deus. Que Jesus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo falando de líderes de excelência. Que Deus abençoe sua vida para nós termos uma liderança cristã abençoada, forte e dirigida pelo próprio Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus.